Boa tarde, turma. Tia tá aqui, plena quarta-feira. Vamos dar sequência aos nossos estudos aqui na nossa aula de matemática, tá? Para iniciar, hoje a gente vai ver um pouquinho de gramática, ver tempo e modo verbal. A página do livro que nós iremos trabalhar será da 57 até a página 62, ok? Depois, no final do vídeo, a tia fala o que vocês terão que fazer de proposta de tarefa de casa, tá? Então, agora a tia vai espelhar o livro para a gente poder começar. Entendendo a gramática. Leia a seguir um trecho do texto da seção Leitura Inicial. Então, siga em frente com coragem para recomeçar de novo e de novo. Aqui pede para a gente pintar os verbos dessa frase. No caso, a tia já está mostrando aqui, é para vocês pintarem, né? Siga e recomeçar. O que expressa o primeiro verbo? Então, aqui a gente pode falar que expressa o quê? Uma ordem, um pedido, né? Quando eu falo siga, eu estou dando um comando, uma ordem. Esse verbo está em que modo? Então, nós falamos que ele está no modo imperativo. Por que imperativo? Porque ele está dando um comando, está dando uma ordem. No segundo verbo, é possível identificar o tempo e o modo verbal em que ele se encontra? Olha lá o segundo verbo, ó. Recomeçar. Recomeçar, nós não conseguimos identificar o tempo verbal dele nem o modo verbal, pois o verbo não está conjugado. Esse é o nome do verbo, né? Recomeçar. Regras da língua, vamos lá. Vai mudando aqui. Como já estudado na unidade anterior, um verbo ele pode ser usado de diferentes maneiras dependendo da ideia que se quer expressar. São 3 os modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo expressa uma ação certa e precisa. Por exemplo, ontem eu visitei minha prima. Nós estudaremos para a prova de matemática. Gosto de sorvete de frutas. Então, aqui nessas 3 ocasiões, visitei, estudaremos e gosto, eu estou dando uma ação certa, precisa. Já no modo subjuntivo, indica uma ação possível, porém duvidosa, que provavelmente ainda não foi realizada. Ela pede que eu a espere para irmos juntas ao parque. Se você dormisse bem, não sentiria sono na aula. Pedirei permissão para eu falar quando eu quiser. Então, aqui, ó, vocês percebem que não dá o quê? Uma certeza. Aparece o se você dormisse, mas não sabe se dorme, né? Ela pede que eu a espere, mas não tem certeza de que vai esperar. E assim, definimos o modo subjuntivo. Uma ação possível, porém duvidosa. Agora, no modo imperativo, o que acontece? Por sua vez, expressa uma ordem, um pedido, uma súplica ou um conselho, uma orientação ou uma instrução. Exemplos: compre apenas o necessário, dirija com cuidado, não ultrapasse a velocidade permitida. Então, aqui você pode ver que em todos os momentos foi dado o quê? Ou uma ordem, ou uma instrução, né? Foi dado um comando. Observe a expressão a seguir. Siga em frente. É possível saber o tempo em que ocorre a ação? Então, aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Não há indicação de tempo. Quando a gente lê siga em frente, nós não sabemos o tempo verbal dele, né? Qual é o infinitivo desse verbo? Seguir. Então, presta atenção no que está acontecendo. Siga. Nós não conseguimos identificar o tempo em que ocorre a ação. Se é passado, presente ou futuro.
E o infinitivo desse verbo, ou seja, o nome, é do verbo seguir. Leia o poema a seguir. Receita para afastar a tristeza. Ponha nos lábios um sorriso. Mande embora a tristeza. Contemple coisas boas, por exemplo, a natureza. Procure inspirar um ar puro. Vá a um precioso jardim. Converse com algumas flores. Tire do coração o que for ruim. Procure um velho amigo. Presenteie com uma flor. Dê-lhe um abraço apertado e confesse-lhe o seu amor. São gestos, assim, que iluminam a vida, trazendo de volta a alegria perdida. Esse é um poema de Fatuca Silva, Receitas para Afastar a Tristeza. Então vem aqui a primeira pergunta, qual é a finalidade desse poema, né? A finalidade do poema a gente pode afirmar aqui, ó, vou aumentar mais um pouquinho, que é dar dicas de como afastar a tristeza. E em que modo estão os verbos destacados? Então, todos estão no imperativo, está dando um comando, uma ordem, né? Faça, peça-lhe, dá-lhe, certo? Quais são as ideias expressas por esse modo? As ideias expressas pelo imperativo são de ordem, de pedido. Continuando, vamos lá. Observe o anúncio a seguir. Então, aqui nós temos um anúncio. Tem momentos em que a tia precisa diminuir a tela e outros aumentar. O circo. Compre já o seu ingresso. 25 às 18 horas. Valor $10. Na oração, compre já o seu ingresso. Oração é a frase, tá? Em qual modo verbal está? Compre no modo imperativo. Tá dando um comando, uma ordem. Compre. Você conhece outros gêneros de textos que também trazem verbos no imperativo? Então, aqui nesse momento, espera-se que vocês respondam que sim, dando como exemplo as receitas de culinária, as instruções para montar um brinquedo, as regras de jogo, além dos textos publicitários. Numa receita, a gente vai encontrar os verbos no imperativo. Mexa, misture, faça, ferva, né? Tudo no imperativo, dando comando. Ou então instruções, né? Quando chega o manual de algum brinquedo e você tá lá. Pegue, monte a primeira com a segunda peça, faça, junte, una, e assim sucessivamente para orientar o comando do que deve acontecer para poder executar a montagem de determinado brinquedo, tá? Regras de jogo também. 5. Circule as frases a seguir. Os verbos no imperativo. Então, vamos lá. Jogar o lixo no lugar certo é uma atitude responsável. Jogue o seu. Então, aqui o verbo é jogue, está dando uma ordem. Preservar a água é necessário. Tome essa atitude aqui, ó. Tome. Atravessar as ruas nas faixas de pedestre é uma atitude cidadã. Adote essa prática. Então, adote também está no imperativo. Questão 6. Vamos lá para a próxima página. Releia as estrofes a seguir e observe o verso em destaque. São gestos assim que iluminam a vida, trazendo de volta a alegria perdida. Nesse verso, a ideia expressa é de uma ação que vai ocorrer, que está em andamento, que já ocorreu ou que não vai ocorrer. Então, lá, trazendo de volta. Então, aqui a gente pode afirmar que é o quê? Que está em andamento, né?
Quando eu falo trazendo de volta, eu não concluo eu não aponto uma ação concluída, né? Dá o entender de que está acontecendo, trazendo. Leia os quadrinhos a seguir, vamos lá. Alô, por favor, preciso falar com o gerente. Um momento, estou transferindo a ligação. Na fala, a expressão em destaque indica o quê? Estou transferindo. Então, aqui, ó, o destaque quer dizer que ele já realizou a transferência? Não. Que ele vai realizar a transferência? Que a transferência está em andamento. Essa é a opção. E que ele não vai realizar a transferência? Então, quando ele fala estou transferindo, é uma transferência que está em andamento. Vamos para regras da língua. Tem aqui um pouquinho, ó, ou novas regras. A forma verbal que indica uma ação que está em andamento ou uma ação que se prolonga no tempo, ou seja, que é duradoura e ainda não foi finalizada, recebe o nome de gerúndio. Veja alguns exemplos. A cigarra leva a vida cantando. Foi finalizada esse verbo, cantando? Não, é uma ação prolongada no tempo. Então, nós falamos que é o gerúndio do verbo. Estou escolhendo flores para você. Estou escolhendo, não acabei de escolher. Ação que se prolonga. A família está partindo em viagem de férias. No desfile, havia pessoas dançando maravilhosamente bem. Note que a terminação dos verbos no gerúndio termina com NDO. Olha lá, ó, colhendo, cantando, partindo, dançando. Olha a dica, hein? Termina com NDO. Cantar, cantando, tremer, tremendo, partir, partindo. Para cada terminação verbal, então olha só, o exercício 8, nós vamos fazer até aqui hoje de português. Para cada terminação verbal, escreva 2 frases empregando os verbos no gerúndio. Então, aqui, ó, vocês vão escrever para cada terminação verbal, ó, cantando, tremendo e partindo. Por que para cada terminação verbal? Porque aqui, ó, cantar está na primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Vocês vão trabalhar as palavras no gerúndio, escrevendo 2 frases. Essa é a proposta da tarefa de casa de português hoje, tá bom, pessoal? Então, a tia vai parar de espelhar. Vocês farão, então, aqui, é a página 62, exercício 8 de tarefa de casa. Nós faremos até aqui hoje. Estudam bastante as regras da língua. Conjugação verbal é algo que precisa de muito estudo e dedicação, é meio que a tabuada no português, conjugação verbal. Por quê? É preciso muita atenção e estudo para não se confundir. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, façam esse exercício de número 8 como tarefa de casa e qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.